Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Murilo. E nesse vídeo aqui, primeiro vídeo do gênero, eu pretendo falar um pouquinho sobre o projeto da linha 14 Onix, né? Ah, Enfim, vou tentar dar uma introdução geral sobre o assunto e, como vocês devem ter visto no título, o foco principal desse vídeo aqui é sobre a polêmica, né? Do projeto dessa linha estar sendo executado como um projeto de VLT pela Secretaria de Parcerias e Investimentos aqui do Estado de São Paulo, né? Então vamos lá, né? Vamos ser direto aqui. Uma breve introdução, né? Para quem não sabe de nada, para quem tá boiando. O projeto da linha 14 Onix é um projeto antigo de trem suburbano que, em teoria, ligaria o Aeroporto Nacional de Guarulhos até a região central de São Paulo, né? Lá por ano de 2012, 2013 surgiu esse projeto que atualmente é compreendido pela linha 13 JAD, né? O Serviço Expresso Aeroporto aí. E, enfim, né? Com o passar do tempo, o projeto de linha 14 Onix ele foi evoluindo, até que chegou a forma de adotar uma linha perimetral, né? Ou seja, temos linhas radiais, que são linhas que ligam a periferia, a região periférica, até a região central da cidade, como a grande maioria das linhas, com a linha 11 Coral, 12 Safira de trem, né? Temos a linha 8 Diamante também, que liga Maduro Bueno, Barueri, Osasco, até a região central e outras, né? E várias outras. E temos linhas perimetrais, né? Que, como está meio no nome, né? Elas cercam, elas passam por um perímetro da região, né? Em vez de passar pelo centro, elas cortam os lados. E é como vocês podem ver aqui no mapa, a linha preta aqui, a linha 14 Ônix, o traçado dela, ela evita o centro e passa pelo lado aqui, né? Servindo como uma linha que liga a periferia com a periferia, né? Regiões laterais com regiões laterais e cortando várias dessas linhas radiais no caminho, né? Projetos atuais e futuros, né? E só de dar uma olhada no tamanho dessa linha, né? Que aqui no mapa corta toda a lateral da região metropolitana aqui, a gente percebe que é uma linha muito grande, né? A linha no projeto tem 41 quilômetros de extensão, vai ter 23 estações, tá? E a linha surgiu como um projeto da CPTM, né? No início da gestão Tarcísio, esse projeto foi meio que reformulado, né? E até passar por essas transformações todas, ganhou estações, perdeu, enfim. Teve uma trocação aí de dados técnicos, né? Até que se consolidou nesse formato aqui, né? E o projeto era da CPTM, originalmente, né? Até vir também a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, fazer alguns estudos em cima, mas até então o projeto estava controlado, né? O projeto original contava com uma demanda de cerca de 600 mil passageiros por dia pela CPTM, e a STM, pelo PITO 2040, fez uma demanda aí de aproximadamente 700 mil passageiros, né? Ou seja, por dia. Ou seja, é uma demanda significativamente alta. Na verdade, extremamente alta, né? Até porque, levando em conta que a linha mais movimentada da CPTM atualmente é a linha 11 Coral, que tem a demanda de cerca de 500 mil passageiros por dia aí, né? Então, a linha 14 Onix seria uma linha extremamente movimentada, e não é de menos, né? Passaria por regiões como Itaquera, por exemplo, Sapopemba, Pimentas aqui em Guarulhos, regiões extremamente populosas, né? E que não tem muito acesso a transporte público de alta capacidade, né? Como vocês podem ver aqui, estão entre as linhas, né? A região aqui da Avenida Imperador está entre a linha 12 Safira e a linha 11 Coral. Então, toda essa região aqui, ó, caso a linha passasse aqui, seria atendida primariamente pela linha 14 Onix, né? Enfim, né? Barulho, né? Claro. Enfim, né? E até o momento enquanto a CPTM estava desenvolvendo o projeto, nada demais, né? Estudos iam, voltavam, até que veio a Secretaria de Parcerias e Investimentos, né? A SPI, e colocou o dedo no projeto, né? Basicamente, agora, a situação atual da linha 14 Onix é que ela vai ser os planos, né? Está sendo preparado o edital de concessão. Ela vai ser concedida juntamente à linha 10 Turquesa e um pacote à iniciativa privada. O que isso significa? Que vão pegar as duas linhas e juntar em uma coisa só para uma possível futura operadora cuidar dessas duas linhas, expandir e atualizar, modernizar a linha 10 Turquesa e construir a linha 14 Onix do zero. Entendeu? Ao mesmo tempo que faz a estação ABC, que vai servir de conexão entre as duas, né, que vai ficar aqui no município de Santo André, né? E ok, né, beleza. Até aí,
vamos assim dizer, ok, né? É compreensível. Mas o principal problema é quando a gente, depois de analisar toda essa perspectiva, né, ter toda essa perspectiva sobre a escala do projeto e tal, quando a gente enxerga as intenções da SPI de mudar o meio de transporte da linha. Né? Como eu disse antes, a linha antes ia ser operada por trens suburbanos convencionais, da CPTM, né, que carregam aí entre 1.500 a 2.000 pessoas, o trem lotado, né, capacidade máxima. Só que agora, devido a novos estudos de demanda conduzidos pela SPI, a demanda da linha nova, recalculada pela SPI, é de cerca de 225 mil passageiros por dia. O que é uma discrepância enorme, né? Entre a demanda, o estudo de demanda da STM e o da Secretaria de Parcerias e Investimentos, a gente tem uma diferença de quase 3 vezes o tamanho, né? E isso é muito, muito, muito estranho, tá? E, enfim, né? Nesse vídeo, basicamente esse é o problema, né? E nesse vídeo eu quero dizer um pouco das razões pelas quais eu acho que adotar o modal de VLT nessa linha, que é o que a SPI propõe, justamente por eles terem descoberto, entre aspas, uma demanda menor, eles querem impor o modal de VLT, que seria esse modal aqui, ó, só um minuto. Esse tipo de transporte aqui, tá? Como vocês podem ver, esse aqui é um genérico, tal, só pesquisei qualquer imagem aqui, só para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, é um trem bem reduzido, tá? Transporte sobre trilhos ainda. Meus pontos contra a adoção desse modal de transporte para esse ramal, tá? E nesse vídeo eu quero expor um pouco das minhas razões para isso, né? Eu vou tentar deixar a maior parte das fontes que eu usei nesse vídeo nos comentários, mas não precisa, tá? Tipo, são pesquisas genéricas que você consegue fazer em casa rápido, tá? E aqui tem um site da SPI sobre o projeto da linha 14 Onix, onde eles contam aqui a demanda que eles projetaram é de 225 mil passageiros por dia, 41 km de extensão, linha 14, conectar a Guarulhos ao ABC Paulista, tá? 23 novas estações, enfim, certo? E, enfim, né? Enfim. Por que eu acho que adotar VLT para essa linha é loucura? Bom, a principal razão, o principal argumento da SPI para a adoção desse modal é que basicamente a linha 14 Onix, de palavras deles, tá? Parafraseando um pouco, não seria como as outras linhas, como por exemplo a linha 12 Safira ou a linha 13 Jade, tá? Por exemplo, que vão ligar a periferia ao centro, vão levar pessoas daqui para cá, né? Como a maior parte das linhas da região metropolitana fazem. A linha 14 Onix, como eles se referem, seria uma linha de integração, uma linha de ligação. Ou seja, ela pegaria passageiros de um lugar, um bairro, vamos dizer aqui, Jardim Helena, e levaria até a estação mais próxima, até estações, até linhas mais próximas. Vamos dizer a linha 14, aliás, a linha 12, aqui em São Miguel Paulista, tá? Ou qualquer outro lugar, né? Por exemplo, pessoas aqui do Pimentas, passageiros entram aqui e vão até Bom Sucesso, né? Ou seja, ela tem um alto índice de renovação de passageiros. Porque um cara que, por exemplo, pega a linha aqui no Pimentas, não vai descer, muito provavelmente não vai descer até aqui em Santo André. Ele não vai pegar a viagem inteira. Ele provavelmente vai pegar a linha em um trecho e vai descer em outro, sem completar a viagem toda. Ou seja, a linha, se a gente pegar de forma geral, vai ter passageiros muito recentes em cada composição, em cada trem, né? Que subiram aqui, desceram aqui, por exemplo, ou que subiram aqui no Parque do Carmo, desceram em Sapopemba, ou que estão subindo, desceram, enfim, tá? Muito improvavelmente nós vamos ter passageiros que façam a viagem inteira, embora, é claro, né, isso possa acontecer, né? Principalmente depois que a conexão aqui em Bom Sucesso for concluída, entre a linha 14 e a linha 13, com o aeroporto de Guarulhos, né? A gente vai ter um alto fluxo de pessoas vindo aqui das regiões da Zona Leste, ABC, até o aeroporto de Guarulhos, que vai ser uma viagem muito mais rápida, né? Então, enfim, isso no futuro pode acabar acontecendo, né? Mas principalmente, o principal argumento da SPI é por causa disso. Alto índice de renovação de passageiros. Ou seja, a gente não vai ter, na prática, o que isso significa? A gente não vai ter um acúmulo de pessoas. Ou seja, quem subir aqui não vai juntar com quem subiu aqui, não vai juntar com quem subiu aqui. Ou seja, essas estações todas aqui, todos os passageiros não vão se acumular até chegar no final e descarregar todo mundo. Provavelmente o trem vai encher nesse trecho e descarregar nesse trecho, aí depois vai encher de novo e descarregar, enfim, vai e volta,
tá? Esse é o argumento deles. E eu discordo completamente disso, tá? A principal razão deles terem adotado esse VLT, junto com essa razão do índice de renovação dos passageiros, mas a principal de todas é pela baixa demanda calculada para essa linha, tá? O que é um dado simplesmente ridículo, tá? É simplesmente ridículo. Eu fiz algumas pesquisas aqui por fora e eu quero mostrar essa tabela para vocês, que eu usei, fiz aqui no Excel, tá? Que é basicamente a razão de passageiros transportados por cada linha de trem e o total de população que tem em cada lugar que essas linhas passam. Ou seja, vamos pegar a linha 11 Coral aqui, por exemplo. A linha, de acordo com esses dados aqui que eu peguei no Gemini mesmo, tá? Eu chequei a fonte, realmente no Estadão tá esses dados todos aqui. A linha 11 Coral transporta 515 mil passageiros por dia, tá? Então, aqui tá 515 mil, tá? E no total, todos os bairros que essas linhas passam aqui, no caso a linha 11 Coral, né? Excluindo os bairros centrais, tá? Eu fui até o Tatuapé aqui, porque, tipo, no bairro central, no centro de São Paulo, mora quase ninguém. E a maior parte da população que mora lá, aliás, a maior parte de quem usa essa linha desce lá, então acaba não fazendo muito sentido, né? Mas o total, a população total de cada bairro, cidade, enfim, distrito que essas linhas passam, no caso da linha 11 Coral, é de 1.723 mil pessoas por dia. Ou seja, se a gente calcular essa razão, que é a quantidade transportada pelo total de população desses bairros que a linha passa, nós temos uma razão de 30%. O que isso significa? O que essa razão significa? Significa que de toda a população que mora no entorno da linha 11 Coral, cerca de 30%, 29% usa essa linha, tá? E vocês podem checar aqui os dados, ó, de população. Eu chequei e pesquisei cada um individualmente, tá? A população de Mogi das Cruzes, ou seja, nós temos aqui as estações Mogi das Cruzes Estudantes, população de Jundiapeba, população de Poá, Suzano, tá? Ou seja, cerca de 30% de toda essa população aqui pega a linha 11 Coral, tá? E aplicando essa lógica ao restante das linhas, a linha 12 Safira, temos aqui uma razão de 20%, ou seja, de todo mundo que mora em torno da linha, essas 1.400.000 pessoas mais ou menos, cerca de 20% pega a linha 12 Safira. A linha 7 Rubi, de 1.700.000 passageiros mais ou menos, os que pegam a linha 7 Rubi são cerca de 24%, 23%. Linha Nova Esmeralda, cerca de 20%. Linha 10 Turquesa, cerca de 20%. Linha 8 Diamante, cerca de 16%. Enfim, se a gente calcula uma média, não precisa nem calcular, mas só olhar, a gente vê que esses números são bem consistentes, né? Nós temos aqui mais ou menos uma razão de 20% da população que mora ao redor dessas linhas pega essas linhas, né? Ou seja, aqui, ó, se a gente tirar uma média desses valores, dessas razões aqui, nós temos uma média de cerca de 21%. Tá? Eu excluí a linha 13 Jade, porque a linha 13 Jade é um caso muito específico que precisa de um vídeo só dela, tá? Mas se a gente pegar a média dessas razões, nós temos aqui uma média de 21% da população que mora em torno das linhas de trem usa essas linhas de trem, né? E aqui nós podemos comparar com os dados da linha 11 Coral, da linha 14 Onix, tá? Novamente fiz o procedimento, somei as populações dos bairros e cidades que ela passa ao redor, assim, né? E nós vemos que de todas essas linhas aqui, a que mais vai ter população ao redor, ou seja, a linha que mais vai ter gente ao redor, perto dessa linha, é justamente a linha 14 Onix, que vai ter mais de 2 milhões de habitantes morando na região ao redor dela, tá? E se a gente pegar essa média calculada e aplicar no total da população ao redor dessa linha, nós vamos ter aqui uma demanda de cerca de 430 mil habitantes, o que é muito diferente da demanda de 225 mil calculada pela SPI, né? É claro que isso não é um estudo aprofundado, tá? Eu estou trabalhando com médias e estimativas, mas é só para ter uma ideia, até porque a gente percebe que essa média é uma média real, tipo, a gente vê que essas linhas estão ao redor dos 20% ali, entende? E se a gente aplica isso à linha 14 Onix, nós vemos que a transporte médio de passageiros que ela ia ter por dia é de cerca de 420 mil habitantes, o que é muita coisa. Para você ter ideia, isso aqui é maior do que a demanda que o transporte da linha 7 Rubi, por exemplo. De novo, todas essas linhas aqui, todas elas, sem exceção,
são linhas de trem suburbano. Inclusive a linha 12 Safira, que transporta 250 mil por dia. Né? E de novo, eu tirei esses dados aqui dessa pesquisa, aliás, dessa pesquisa aqui, ó. Todos estão aqui, vocês podem checar, tá? Fiz alguns arredondamentos, mas em teoria estão todos aqui, né? E ali, inclusive, uma curiosidade, que a linha 12 Safira, por mais que transporte essa quantidade de passageiros por dia, que é muito próxima da projetada pela SPI, ainda carrega trens suburbanos. Então, qual que é o sentido de usar VLT na linha 14 Onix, que vai ser uma linha que vai ter muito mais do que todas essas linhas aqui de habitantes ao redor e que vai transportar, muito provavelmente vai transportar muito mais passageiros do que cada uma dessas linhas aqui, como por exemplo a linha 12 Safira, a linha 7 Ruby, que são linhas extremamente carregadas, né? A linha 10 Turquesa também. Poxa, até porque se nós pegarmos a demanda que a SPI deu de 225 mil passageiros por dia, a gente vai ver que ela bate com uma razão de 11%, que foge muito da média das outras linhas de trem. Ou seja, não faz absolutamente o menor sentido esse estudo de demanda conduzido pela SPI, tá? E por mais que o alto índice, haja um alto índice de renovação na linha 14 Onix, ainda assim, em horários de pico, nós vamos ter um deslocamento muito forte partindo dos terminais em direção às regiões centrais. Entende? Eu, como um habitante de Guarulhos, eu morei no Pimentas durante 18 anos da minha vida. Eu posso dizer, cara, que essa região aqui é extremamente movimentada, extremamente carente por transporte de qualidade. Ela sobrevive quase que inteiramente em cima de linhas da MTU, né? Tanto que uma das linhas da MTU, a linha 319, ela faz esse caminho todo, passando do Itaim aqui nessa região, pelo meio do Pimentas, cortando toda essa região do São Miguel até Itaquera. Ou seja, há sim uma forte demanda nessa área por transporte. E pelas previsões da STM, aliás, da SPI, essa região aqui mal teria, cara, fluxo de transporte público. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 225 mil dividido por 23 estações, tá? Só uma média. Seria um pouco menos de 10 mil passageiros por estação. O que, cara, é absolutamente ridículo. Até porque a gente não pode considerar só pessoas que moram na região. Isso eu nem contei aqui na planilha, tá? Eu peguei literalmente só as regiões dos bairros em si, tá? Mas se a gente pegar para analisar um cenário real, nós vemos que, por exemplo, a estação Bom Sucesso aqui perto, ela se localiza ao quê, ó? Aqui nós temos o Trevo Bom Sucesso, né? E a Dutra, onde passam ônibus intermunicipais vindo, por exemplo, da cidade de Arujá, cidade de Santa Isabel, ficam mais afastadas, né? Mas em teoria são da região metropolitana. Então nós temos ônibus da MTU vindo daqui dessa região inteira e indo até a Armênia, na zona norte, né? É muito provável que muita gente dessa região vá descer aqui na Dutra, no Trevo de Bom Sucesso, nesse ponto que tem bem aqui, ó, fazer todo esse caminho e vir até a estação Bom Sucesso da CPTM. Se a gente ver, ó, dá um pouco mais de 1 quilômetro. Não é uma caminhada demorada. É uma caminhada de cerca de 10 minutos. E você pegar alguns atalhos, você vê que dá pra fazer isso ainda mais rápido, ó. Se a gente pegar alguns atalhos bem diretos aqui, tá? Ó, um pouco menos de 1 quilômetro. Ou seja, cara, é simplesmente absurdo essa média da SPI. 225 mil pessoas por dia? Isso aqui é ridículo, isso aqui não existe. A população do Pimentas, eu até anotei aqui, ó, só do Pimentas tem 160 mil habitantes. Subprefeitura de Itaquera, porque eu não consegui achar dados precisos para essa região entre a linha 12 e a linha 11, então eu peguei a subprefeitura que meio que pega essa região toda aqui, ó. A subprefeitura de Itaquera tem cerca de 440 mil habitantes. Cara, é sério que o pessoal acha que realmente, em média, vai ter cerca de 10 mil pessoas em cada estação por dia? Conforme esses projetos forem sendo concluídos, como por exemplo a linha 13 Jade, a expansão da linha 13 Jade, de novo, vamos ter fluxos enormes de pessoas vindo do sul, do ABC Paulista, até aqui em cima, por exemplo, para ir para o aeroporto internacional de Guarulhos. Essa região aqui, o terminal Pimentas, cara, um terminal urbano extremamente movimentado da cidade de Guarulhos, tem ônibus que vêm de toda a cidade para cá. Provavelmente nós teremos pessoas vindo aqui do Presidente Dutra, do São João, do Ponte Alta,
vão pegar ônibus, descer aqui na estação Presidente Dutra, da linha 13 de Jade, fazer a baldeação no Bom Sucesso para vir até São Miguel, por exemplo, ou Itaquera. Entende? Então, cara, onde que haveriam 10 mil pessoas por dia aqui, tá? E por mais que a SPI use esse argumento de que aqui é uma linha perimetral, aqui funciona diferente, eu peguei dados da linha 9 Esmeralda também. Ó, nós vemos que aqui a média de passageiros na linha 9 Esmeralda, que é uma linha perimetral, tá? Liga Osasco, a zona sul de São Paulo, sem passar pelo centro ali. Passa próximo, mas não passa no centro. É também de 20%. E possui uma média de transporte muito parecida com a possível média de transporte da linha 14 Onix, tá? Pela quantidade de pessoas nos bairros, tá? Você vê aqui que são aproximadamente 2.300.000 pessoas nos bairros ao redor da linha 9, tá? E nós temos aqui uma média de transporte de 450 mil passageiros por dia, né? Então por que a linha 9 Esmeralda, que também é uma linha perimetral, tem essa quantidade de passageiros por dia, e a linha 14 Onix seria diferente, passando por uma região igualmente densa, cara? Entende? E se a gente usar essa porcentagem aqui da linha 9 Esmeralda, essa razão, e aplicar na total dos bairros da linha 9, da linha 14 Onix, nós vamos ver que a linha 14 Onix transportaria pelo menos aí uns 400 mil passageiros por dia. Ou seja, são mais e mais pistas de que isso aqui é absurdo, isso aqui está completamente subdimensionado. De novo, olha aqui, tendo uma captura geral da região metropolitana de São Paulo, olha o tamanho dessa linha, a região que ela passa. Cara, como, onde, em que universo isso aqui vai ter menos de 300 mil passageiros por dia? Não existe isso. Não existe. E ainda assim vai ter uma carga muito grande em horários de pico, conforme cada um desses projetos aqui forem sendo concluídos. Até porque isso não significa que só pessoas da região, novamente, só pessoas da região vão pegar essa linha 14 Onix. Como eu peguei o próprio exemplo aqui de Arujá, Santa Isabel, por exemplo. Conforme esses projetos forem concluídos, como a linha 16 Violeta, por exemplo, é muito provável, cara, que a gente veja esse movimento aqui, ó, de pessoas, ao invés de irem para o centro, pegar trem aqui para ir para os lugares, venham de todas as regiões aqui, ó, como por exemplo Aricanduva, venham aqui dessa região aqui da Patriarca, em direção à linha 14, para irem até outros lugares, como por exemplo a ABC Paulista. Entende? Mas vamos ter um fluxo enorme de pessoas vindo para essa região, cara, que em vez de pegar ônibus agora que vai estar disponível, esse eixo de transporte, vão pegar a linha 10 Turquesa, por exemplo, a linha 20 Rosa, quando tiver pessoas aqui morando perto de Afonsina, aqui, né? Pegar a linha 20 Rosa, descer aqui, vir até o ABC e pegar a linha 14 Onix para adentrar mais fundo em Santo André, ou para subir até a região de Itaquera, porque provavelmente vai ser muito mais rápido do que vir até o centro e dar essa volta inteira. Ou seja, a gente vai ter um fluxo, porque essa linha aqui, cara, ela é chave para mudar a dinâmica de transporte da Zona Leste. Porque é revolucionário isso aqui, porque ao invés de ir para o centro, você vai poder vir para o lado e ir direto até onde você quer, é muito mais direto. Ou seja, não são só as pessoas dos bairros que vão usar essa linha. Muita gente de regiões mais afastadas vão vir, ao invés de ir para o centro, vão vir para essa linha para usá-la e vão sobrecarregá-la ainda mais. Entende? Ou seja, o uso de VLT aqui é completamente ridículo. É absurdo. Porque em horas de pico, estações como, por exemplo, Itaquera, cara, vão lotar. A gente vai ter um fluxo enorme de pessoas querendo ir para São Miguel, querendo descer aqui para a região do Sapopemba. Entende? E quantos VLTs vão ter que passar, continuar passando no intervalo de 5 em 5 minutos deles, até esvaziar completamente a estação? Vamos ter plataformas lotadas, cara. 225 mil habitantes por dia não existe. Não existe. Vamos ter integrações bizarras, ó. Aqui no Pimenta a gente vai ter um terminal de ônibus, tá? Aqui no Bom Sucesso, muito provavelmente vai haver um terminal também, eu não tenho certeza, vou ter que checar, tá? Mas ainda assim, lembra que tem gente vindo de tudo que é canto aqui também, ó. Temos bairros extremamente populosos aqui ao redor, que eu nem levei em conta na planilha do Excel, tá? Aqui em São Miguel Paulista nós temos um terminal de ônibus também, aqui na rua Salvador de Medeiros, tá? Lá em Jardim Irene nós temos um terminal. A gente tem um terminal aqui em Itaquera.
A gente tem o terminal Sapopemba, ou seja, vai ser ainda mais gente vindo de todos os lugares, tá? Temos o terminal Jardim Irene, ou seja, cara, vai ter muita demanda para essa linha. Muita demanda para essa linha. O uso de VLT, o argumento de que a linha vai ser uma linha de... fica pingando, né? Os passageiros ficam pingando na linha, vai para cá e sai aqui, aí entra outra aqui e desce. É muito ruim, porque não leva em conta que essa linha vai mudar completamente a dinâmica de deslocamento, né? Como eu falei, agora não vão ser só pessoas daqui desse bairro específico que vão subir no trem, no trenzinho e descer aqui em São Miguel e depois seguir o caminho. Não. Vão ser pessoas de todas as partes vindo pra cá, cara. E o que a gente vai ter vai ser uma linha que já vai abrir completamente subdimensionada. E conforme ela for se expandindo, não tem como dar conta, cara. Até porque VLT é um meio de transporte muito mais integrado com o tecido urbano. Até como eu mostrei nessa imagem aqui, nós vemos que ele passa em calçadas, nós vemos que ele passa no meio de vias, né? Já saiu já o traçado já certinho, detalhado da rota da linha 14 Onix, né? E vemos aqui, por exemplo, ó, que ela vai passar no meio de uma rua. Entende? Então nós vamos ter uma lentidão a mais. É diferente de você ter uma via permanente completamente dedicada àquele meio de transporte, onde o trem pode sair rasgando na velocidade que der. Entende? E cara, isso aqui é muito perigoso. Tá? É muito perigoso. A discrepância entre os estudos da STM, que foram de aproximadamente 700 mil passageiros por dia, os da CPTM, que foram de aproximadamente 600 mil passageiros por dia, e o da SPI, cara, que é simplesmente ridículo, cara. Olha isso aqui. Olha essa diferença. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. É muito difícil a STM e a CPTM estarem erradas em relação a esse estudo de demanda e a SPI estar certa. Isso aqui não existe. Tá? Isso aqui é um risco enorme. Não precisa ser inteligente, é só olhar para os números. É só olhar para os números. Tá? E nós temos aqui, cara... Bom, enfim, né? Um governo que prioriza economizar, né? Ao invés de ter visão a longo prazo. Até porque se a gente for ter uma visão ainda mais a longo prazo, é nítido ver que regiões subperimetrais aqui, periferia, isso aqui provavelmente vai adensar. Estação aqui vai causar uma possível verticalização no bairro, tá? Vai causar um adensamento. Ou seja, com o passar do tempo vai ser mais gente usando essas linhas, tá? E, cara, talvez lá para 2040, é muito provável que não, mas quando essas linhas todas estiverem construídas, talvez ajude um pouco a linha 14 Onix, tá? Com o passar do tempo vai ajudar. Por mais que mais pessoas vão estar indo para cá, a gente vai ter uma distribuição melhor dos passageiros. Porque vamos supor que essa linha ela surja espontaneamente aqui agora, no meio do tecido urbano, né, fazendo essas integrações e tal, sem o restante das linhas, ou seja, sem essa linha 21 Grafite, que a gente nem sabe que fim deu, sem a linha 13 Jade, sem a linha 16 Violeta, enfim, né, vamos supor que ela surja, né, cara. A primeira instância, a gente vai ter, cara, um fluxo enorme de gente vindo de ônibus para cá, porque é muito mais eficiente, vamos supor, você mora aqui mais ou menos na Ponte Rasa, talvez, você pegar um ônibus, vir até essa estação aqui, ó, a estação é essa, Imperador, pegar trem, vir até Itaquera, e de Itaquera vir até o centro de São Paulo, do que você pegar um ônibus em algum outro lugar, cara, e, entendeu, pingando linha por linha, ou pegar metrô e vir parando assim em cada estação, entende? Porque com o tempo as pessoas tendem a otimizar a forma com que elas se transportam. E vai ser nítido, cara, que o caminho mais eficiente e mais rápido vai ser vir pra essa linha aqui e pegar logo, entendeu? Então, cara, a gente vai ter uma sobrecarga muito grande, tá? Eu duvido muito que estações como Pimentas, Itaquera, São Miguel Paulista, cara, isso aqui é ridículo, tá? Sapopemba tem uma média aí de menos de 10 mil pessoas por dia sendo levadas, tá? Então é isso. Esse vídeo é sobre isso, tá? Eu queria mostrar um pouco aí do meu descontentamento, tá? Da minha indignação
por esse projeto, a forma que ele está sendo levado, né? E, enfim, né? O que nos resta fazer agora é esperar, porque, como eu falei, cara, tá consolidado, né? Eu duvido muito que eles vão voltar atrás nessa decisão de mudar o modal da linha e, enfim, né? Bom, recomendo, vou deixar na descrição aí também alguns sites para vocês consultarem melhor, tá? Alguns sites que usam parâmetros mais técnicos, explicações melhores, como o Plamurb, por exemplo, ou Via Trolleybus, para vocês terem uma perspectiva geral do problema, tá? Mas essa é a minha opinião como um possível usuário dessa linha, tá? E de fato há diversos problemas aqui no transporte, cara, na região metropolitana, que eu vou gravar outros vídeos posteriormente, talvez aí, como por exemplo a linha 19 Celeste aqui em Guarulhos, tá? O fato dela não se conectar com a linha 13 e o quanto isso é. Nossa, cara, o quanto isso aqui me dá nos nervos, tá? Eu vou falar aí também sobre a linha 14 bronze, a linha 18 bronze cancelada, né? E o BRT, um pseudo BRT que estão construindo por aqui, né? Vou falar também da linha 20 rosa e o rolo que tá dando aqui em relação à Faria Lima, né? O eixo. Vou falar também um pouco sobre a expansão da linha 2 verde, né? Aqui para Guarulhos, o quão problemático isso pode ser. Enfim, eu tenho alguns projetos de vídeo aí, tá? Se vocês quiserem acompanhar, logo aí eu posto outro aí, se der louco em mim. Mas, bom, é isso, tá? A linha 13 Jade também, a linha 13 Jade tá no meu radar também, porque, nossa, cara, essa linha aqui essa linha, como eu falei um pouco antes aí, essa linha precisa de um vídeo só pra ela. Bom, mas enfim, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado e